Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, e uso a acupuntura sem agulhas emocional, a EFT, para resolver todas as minhas pendências, todas as transformações que eu busco, e já fazem 8 anos que eu me auto-aplico e ajudo outras pessoas aqui no Brasil e ao redor do mundo. É uma imensa alegria poder estar aqui. Eu vou falar hoje de termostatos ambientais, tá? E é um assunto muito intrigante, um tema muito interessante, e vale a pena vocês ficarem por aí assistindo. Claro que no final nós vamos fazer práticas de RT, né? Eu vou trazer os principais pontos dos termostatos ambientais, né? Como eles interferem, né? Como a gente usando esses termostatos, percebendo esses termostatos, percebendo esses sistemas de controle, né? Esses sistemas que estão aí no ambiente, tá? A gente pode ter outros resultados em todas as áreas da nossa vida, tá? E claro, com a prática de EFT, nós vamos trabalhar um dos pontos ligados a essa percepção dessas circunstâncias ambientais que nos limitam, né? Porque termostato significa controle de temperatura, né? Mas quando a gente fala em termostatos ambientais, eu estou falando de circunstâncias que nos limitam, ok? Como se eu estivesse criando um novo conceito. Então, eu vou dar uma rica noite pro pessoal que está chegando, ok? Foi uma imensa alegria ter o pessoal todo aí, muito legal, muito legal. Dagmar, rica noite, Vera, rica noite, Aline, seja bem-vinda, Fátima, que bom que você está aí, Damiele, Miriam, Margarida, Maria Elizabeth, ai, coisa boa, Roberta, sejam todos bem-vindos à minha live, ok? Vou falar desses termostatos ambientais, dessas circunstâncias, né? E por que principalmente essas circunstâncias existem de nos limitar, tá? Nós nos sentimos limitados, ok? E é um assunto muito rico, eu poderia fazer várias lives para tratar sobre ele, tá? E principalmente, assim, a importância de entender por que esses termostatos estão aí, né? Esses sistemas de controle estão aí e acabam interferindo em todos os nossos resultados, em todas as áreas. Então, eu quero falar dessa questão, porque primeiro fiz a definição, que é termostato ambiental. Agora eu quero falar para vocês por que eles existem, né? Porque, na verdade, o universo, o natural do universo é a expansão, a experimentação de novas possibilidades, né? Mas por que tem alguma coisa que nos controla, né? Alguma coisa no ambiente externo que nos controla? Grato pelas curtidas, né? Vocês sabem que vocês podem compartilhar no seu Facebook, isso vai chegar para mais amigos, mais conhecidos, né? Mais pessoas da sua rede social do Facebook. O replay, claro, que vai ficar lá no canal do YouTube, para que vocês possam curtir mais, para vocês possam aproveitar mais, rever, né? Que são lives muito ricas de muita informação, tá? Eu já estou chegando nos quase 310 vídeos no meu canal do YouTube, que você pode ver por assunto, por área, por tema, por interesse particular, né? Sendo ou não terapeuta, para autoaplicação. Então, é bacana poder acessar esse material e ter os benefícios, né? Então, essa questão do termostato financeiro, a pessoa que não entende o que é, que aí eu falei financeiro, mas pode ser qualquer termostato ambiental, né? Pode ser financeiro ou não, emocional ou não, relacional ou não, de saúde ou não, né? Qualquer sistema assim que nos limite, ele é essencial na nossa vida. Ele precisa existir para que a gente possa se perceber como a gente está se tratando, ok? Então, se eu tivesse que falar uma única coisa para vocês, eu diria que como a gente reage ao tratamento que a pessoa nos dá, que o mundo nos dá, que as circunstâncias nos dão, é que faz
a gente perceber como a gente está se tratando e que tipo de vibração a gente está emitindo para o universo. Okay? De novo, então, a outra circunstância, né, a outra pessoa, situações inusitadas, e em seguida eu vou falar outros itens que são importantes, né? E vou explicar um a um. Faz com que a gente tenha ferramentas para perceber como a gente está se tratando. E esse tratamento que a gente está se dando, que não é o adequado, por isso que gera algum nível de desconforto, aí eu vou falar ainda em algumas outras coisas que pode acontecer, né? Para a gente poder se perceber. Lembre que essas lives são para a gente poder se perceber melhor e aí perceber que a gente está emitindo para o universo e, claro, só pode ter um retorno dele no mesmo nível e intensidade. E se nós não estivermos mais numa idade, não falo aqui espiritual no sentido de religioso, não, se nós não estivermos como seres, cada um está numa etapa diferente, ok? Se nós não estivermos como seres no nosso fluxo, no fluxo total, esses termostatos ambientais, se não forem percebidos, vem um sinal mais intensivo, ok? É motivo de muitos adoecimentos, é um motivo que as doenças estão aumentando, o grupo de pessoas doentes estão ficando maiores, tá? Para que as pessoas se deem conta disso, ok? Que elas vão precisar não se revoltar com os problemas, não ficar só na zona de medo, mas sim fazer a pergunta crucial: qual é a mensagem em tudo isso? Então, a maior parte do tempo a gente está se traindo, se condenando, negando nossas necessidades vitais e primordiais, okay? Em prol de deixar reinar nossa capacidade de manutenção das coisas como estão, tá? Por segurança, porque são controláveis, tá? São previsíveis. Tudo isso, na verdade, é contra o fluxo. Okay? É contra a abundância da natureza, é contra a dinâmica da natureza, é viver contra o que a gente nasceu para viver. Então, aí, dentro dessas circunstâncias, acabamos sentindo algum tipo de dor, algum tipo de desconforto físico, emocional, mental, tá? Alguma sensação que a coisa está fora de controle, né? Porque aí vai intensificando, os sinais vão se intensificando. E aí, o que acontece? A pessoa se revolta, ela se vira contra o sinal, em vez de fazer a pergunta de poder, qual é a mensagem com esse sinal? Tá? Então, assim, a maioria das pessoas sabe só se revoltar contra, se virar contra o sinal ou focar só no sinal. Por exemplo, tô sentindo uma dor no pé, aí vai lá, bota um remedinho, aí vai lá, faz uma massagem, aí vai... E aí a dor não vai embora. Por que ela não vai embora? Ela é um sinal, ela é só a ponta do iceberg, é só o cume da montanha. Okay? E aí as pessoas estão com o foco errado. Qual é o foco certo? Se perguntar qual é a mensagem de tudo isso. É uma história triste? Doeu. Tá doendo ainda? Tá. Por que isso tá assim? Qual é a mensagem que eu ainda não percebi? Da maneira que eu tô me tratando? Da maneira que eu tô vivendo? Tá? Tudo isso é um mal entendido social. Há milênios o ser humano vem olhando, né? Tropeça na pedra e olha para a pedra. A pedra no caminho foi só um sinal, ok? Eu mesma às vezes faço isso. Tem uma amiga que ri de mim, eu tropeço na pedra e fico olhando para a pedra. Excomungo a pedra. Ai, ela tinha que estar, né? Qual é a minha mensagem? Talvez seja estar mais no aqui e no agora, ok? Então vai depender. A pedra ali, ela tá só no caminho, porque a princípio eu passei pelo caminho dela também, né? Se for mudar a referência, for mudar o referencial, né? O ponto de vista, a pedra já estava ali. Eu passei pelo caminho da pedra.
né? Então, quando as pessoas passam por catástrofes, situações muito horríveis, ou um conjunto de desventuras em série, né? Tem uma mensagem maior ainda que não foi percebida. E é só isso que a pessoa precisa aprender a pegar mensagem. Nós vamos fazer FT para isso hoje, ok? Então, aí, a cura real da insanidade social só tem a saída se perceber no outro, se perceber nas situações, tá? E mais uns itens que eu vou falar agora em seguida. Se a gente não tiver essa questão, de vez de ficar olhando para a consequência, olhar para a causa que precisou passar por aquela consequência, a gente vai viver processos repetitivos. As coisas vão ficar acontecendo de novo e de novo, e aí vem a sensação de impotência que nos deixa mais amarrados, que além de nos sentirmos vitimados pelos processos, a nossa escritura vibracional tá completamente abalada. E quanto mais sentimento a gente bota na coisa, mais daquilo vem em algum nível. Não adianta mudar de vizinhança. Você vai para uma nova vizinhança e você carrega com você como você está se tratando. E aí as circunstâncias ao redor vão no piloto automático mostrar para você isso. Então, alguns termostatos ambientais, né? Eu trouxe eles aqui. Claro que não são todos, pelo amor de Deus, né? Isso aí não tem como a pessoa saber todos. Eu vou postar aqui para vocês os mais comuns, ok? Que eu já presenciei em mim e presenciei nos meus clientes, tá? E a importância da gente perceber que o mundo, se a gente não entende um sinal, esse sinal vai ficar mais intensivo. Então, a verdade número 1, o mundo te dá sempre novas oportunidades, mas são oportunidades que tu possa entender, perceber, te exercitar mais. Nunca vão ser mini oportunidades ou oportunidades em efeito marcha ré, vamos dizer assim. Nunca vai ser do mais intensivo para o menos intensivo, pelo contrário. A natureza trabalha com a lei do menor esforço. E normalmente a gente está indo contra isso. Como é que ela faz isso? Ela manda um sinal pequenininho. A gente não entende. Aí vem um sinal um pouquinho maior. A gente também não entende. Aí vem um sinal mais forte para ver se a gente entende. E muda de atitude, toma alguma providência, faz alguma transformação, larga coisas do passado que não servem mais. Okay? Pontos de vista, amarrações. E aí, nessa questão toda, a gente vai calibrando as nossas ferramentas de nascença, tá? Vai aprendendo a usar essas ferramentas que vieram com a gente no nascimento, e a gente tem realmente o que é uma vida com sentido, uma vida com impacto. O primeiro impacto é sempre em nós, né? Eu lembro uma vez, eu estava fazendo a formação pedagógica e eu estava lendo um artigo sobre um pesquisador e ele estava falando sobre o ato de fazer a pesquisa, que o primeiro a ser impactado pela pesquisa era o próprio pesquisador, ou seja, o laboratório é sempre em nós primeiro, ok? Essa coisa de a gente achar, o mundo me agride, o mundo vem, o mundo, né? As circunstâncias, da onde está vindo, né? Eu sou o mar de infortúnios, eu tenho uma letra, né, que me marca como o que vai receber a pior, né? Mas qual é a mensagem? Certo? Então, esses termostatos ambientais, eu vou falar aqui o primeiro. E assim, ó, eu até vou repetir, porque para alguns é informação nova, ok? E para outros pode ser também a resistência que a pessoa tem a deixar velhas atitudes. Então, aí grato pelos coraçõezinhos. Vamos primeiro, termostato ambiental. Não que seja o primeiro, não vou falar em ordem, ok? Não tem nada a ver com ordem, tá? Tem a ver com como eu listei, a sequência que eu listei, certo? Então, o primeiro que eu vou falar é sobre como as pessoas lhe tratam, repetidas vezes ou não, e como nos sentimos com tais tratamentos. Então,
É uma pessoa próxima a você. Pode ser parente ou não. Pode ter feito isso mais de uma vez. Pode ter acontecido com pessoas diferentes. Então, aí eu tô falando da repetição. E pode ter acontecido uma vez, mas em qualquer uma das circunstâncias, tu ficou muito abalado, a pessoa ficou muito abalada. Tá? Como eu me sinto? Se eu fiquei bem, tá tudo ok. Mas se eu fiquei abalado, e muitas vezes a gente fica neutro. Quando a gente fica neutro, cuidado. É bom dar uma pesquisada mais funda. Ok? Porque pode ser uma forma de reagir ficando, tentando não prestar atenção naquilo. Então, é bacana medir o nível de desconforto, fazer a sequência de EFT, por exemplo, na técnica da carta desabafo, e aí você vai ter, vai realmente perceber, abrir a porta do armário e perceber tudo que tem lá dentro. Se está bagunçado, se está arrumado, se tem tudo que você procura, se faltam itens, se tem itens em locais trocados, ok? Então, responder automaticamente, não, se não deu nada, não, né? É bacana dar uma investigada, porque a neutralidade na ação de outro, muitas vezes é só uma válvula de escape. Então, é bacana testar para ver se realmente a pessoa tem uma ressonância desconfortável. Por exemplo, a pessoa não gostou de ser maltratada por um parente. Pode fazer a seguinte pergunta: como eu estou me maltratando? E se tratar mal pode ser relacionado a não se ouvir, pode ser relacionado a se deixar de lado, pode ser relacionado a quando quer dizer sim, diz não, ok? Ou vice-versa. Então, a importância de fazer essas perguntas e fazer FT na carta de desabafo, né? Eu não consigo perceber como eu estou me tratando. Nós vamos fazer sequência de FT no final dessa live, né? Mas alguns minutinhos, bem pouquinhos minutinhos, já estamos lá, ok? Então, vamos ao segundo termostato na minha lista aqui. É bem interessante isso. Primeiro falamos de pessoas, né? Que aí o foco é pessoa. Também é possível usar a técnica do palquinho, que você vai desabafar, dizer tudo que você gostaria de dizer para aquela pessoa, ok? Esse foi o primeiro item. O segundo item, situações, ok? Por exemplo, as finanças de um país, tá? Mudanças de lei, ok? Tem pessoas por trás, como você faz um concurso, não passa, ok? São situações, certo? E aí, como reagimos a isso também? Lembre-se, a neutralidade não significa que realmente aquilo está passado a limpo. Precisa existir ou um bem-estar ou um desconforto. Essa coisa de neutralidade sobre o assunto precisa ser pesquisado mais fundo, porque pode ser uma fuga, ok? Então, terceira citação. Fala dos outros, conhecidos ou desconhecidos, que nos deixam chacoalhados. Okay? Nos deixa assim meio... A gente fica pensando por dias naquele assunto. Tá? E aí acabamos, muitas vezes, reagindo automático, dizendo coisas que depois a gente vai se arrepender. E aí, onde se arrependeu, vem a culpa e vem a autossabotagem. Então, a importância da gente... Ok, uma pessoa me disse alguma coisa... Tá? E eu reagi no piloto automático, tá? O que eu não aguento mais? Essa é a grande pergunta. O que eu não aguento mais em tudo isso? E quais os eventos anteriores e que aconteceram, circunstâncias, falas semelhantes? Tá? Tudo isso, bela carta de desabafo para fazer, batendo nos pontos, né? No canal do YouTube tem a técnica. Vocês podem se digitarem direto no YouTube, técnica, carta de desabafo. Vai ser um dos primeiros 4 vídeos e vocês vão poder falar sobre como isso já aconteceu antes. Essas falas, essa falta de apoio de si,
Tá? Se o outro não lhe apoiou, o que lhe disse, você se sentiu como? Tá? E, na verdade, muitas vezes é só uma busca de reconhecimento do reconhecimento que nós não nos damos. Ok? A atitude de outros, aí o quarto, né? A atitude de outros que temos asco, nojo, eca. Tá? Eu tenho um vídeo já gravado há muito tempo, quando eu ainda trabalhava com o Periscope, que era pelo Twitter. E eu fiz um vídeo só sobre isso. Atitude de outros que repelimos e como isso interfere na repulsão dos nossos próprios dons. Então, eu recomendo, depois, quando vocês olharem esse vídeo, eu vou botar, eu vou inserir o link desse vídeo para vocês verem, para vocês pegarem como fazer FT para isso. Tá? Lá eu dou um exemplo, mas vocês podem usar para qualquer atitude dos outros que vocês repetem, que vocês têm asco, que vocês têm nojo. Tá? E a grande mensagem é, onde eu me nojo de algo, eu me nojo de tudo que é semelhante. Qualquer ferramenta que para mim pareça que tem alguma semelhança, eu não vou usar. E normalmente nessas ferramentas rejeitadas é que estão os nossos pontos de mudança, nossos pontos de mutação, nossos pontos de transformação, acesso a novos resultados e um resultado de espalhar esses dons acessados pelo mundo, ok? Então, 5 e não menos importante, percepções pessoais sobre escassez e abundância. E aí isso relata o quê? Onde é que está o nosso foco? Se eu olho para as circunstâncias e eu vejo alguma forma de escassez, escassez na saúde, escassez, e me condoo com isso, né? Me sinto mal, tá? Esquecendo que tudo é exercício. Essa é a coisa mais difícil para explicar para as pessoas, tudo é exercício. E às vezes assim, ai, tu tá sendo fria, tu tá sendo uma pessoa distante, tu tá sendo uma pessoa que não tem coração. Mas tudo é exercício. Porque quando a pessoa se ergue... Hoje eu estava vendo um vídeo sobre o Jack Chan, como ele teve que se erguer várias vezes. Ele tinha uma mãe que vendia drogas, o pai também não era flor que se cheirava, o pai e a mãe botaram ele num internato, okay, aos 6 anos de idade. E como o Jack Chan se ergueu, caiu e se ergueu várias vezes, e hoje é uma pessoa de extremo sucesso, tá? E por que eu tô falando isso? Porque essa questão do foco, né? O que ele fez para mudar o foco dele? Na época, tinha, no tal do internato, tinha dança, tinha teatro, e tinha artes marciais. Ele se interessou pelas 3 atividades e dali ele fez todo o motivo da existência dele, né? Tudo propiciado pela instituição onde ele estava. Ele pôde, mesmo com os fracassos nos estudos, né? É um vídeo bem bacana que está no meu Face. É muito, muito motivador, né? Mostrando que apesar das dificuldades, a gente pode fazer escolhas e as oportunidades aparecem, o mundo é abundante em oportunidades de mudança, de transformação. Tá? Eu lembro quando eu estava fazendo a faculdade, eu vi o momento que a mesada de meio salário mínimo não ia resolver mais, entreguei uns currículos em umas escolas e uma escola me chamou para ser professor de aula particular. Antes disso, eu vendi muitas coisas na universidade. Sempre apareciam ideias, sempre apareciam oportunidades, sempre apareciam pessoas que queriam os produtos. Era uma coisa assim, era só mostrar para as pessoas. Então, assim, o universo é muito abundante e se a gente tem essa sensação de escassez, sensação de falta, que não tem, que não existe, que não vai dar, ou que a gente enxerga só os noticiários ruins, que a gente enxerga pessoas ruins em todo lugar, que a gente acha que o mundo é inseguro, que o mundo é agressivo, né? Isso é um percentual pequeno, ok? De pessoas. Que a gente acaba se confrontando com elas, encontrando elas porque tem uma mensagem.
Só isso. Ok? Então, é muito forte o assunto. Então, quando nós entendemos essas mensagens do ambiente, nós podemos fazer FT para os itens específicos. Então, resumindo aqui, quais são esses itens? Quando a gente sente nojo das pessoas, a gente precisa fazer FT para liberar os dons. Que aí eu vou deixar o link para vocês. Quando a gente tem a sensação que a gente rejeita os defeitos dos outros, tem esse link que eu vou deixar. Depois tem a questão dos desrespeitos. Aí é a técnica da carta desabafo. Se tiver a questão de se sentir impotente perante os fatos, também pode usar ou a técnica da carta desabafo, pode usar a questão de se perguntar qual é a mensagem, ok? Pode, então, migrar para outros resultados a partir daí. Antes de chegar no item que nós vamos fazer daqui a meio minuto, quero falar do último, que é a reação de si mesmo por ter agido no piloto automático. Lembra que eu falei um dos itens que a gente acaba, por não ter trabalhado aquele aspecto, não ter focado naquele assunto, né? A gente respondeu no piloto automático, porque teve itens anteriores. Então, a técnica da carta de desabafo é apropriadíssima para ser usada para falar sobre os eventos anteriores. E aqui eu estou dando algumas dicas para vocês começarem, né? A EFT, ela tem muito mais para ser explorada, mas a gente precisa começar por algum lugar. Tá? E aí, o que nós vamos fazer hoje aqui é fazer EFT para situações repetitivas. Certo? Acontece mais de uma vez na nossa vida, um padrão repetitivo, um tipo de atitude dos outros, né? Um tipo nosso de atitude repetitiva, ok? Mas principalmente a atitude do outro, uma situação fora de nós que se repete, tá? Antes da gente começar a fazer isso, quero que vocês respirem fundo. Eu vou dar uma rica noite pro pessoal que tá aí, tá? Uma rica noite. O pessoal que chegou depois. Coisa boa. Tá? E aí eu vou poder começar essa parte aí. Legal, muito legal. Olha quanta gente chegou depois, coisa boa. Tá? Muito bom. A Margarida, deixa eu ver aqui. Olha quanta gente, coisa boa, coisa legal. A Ana Carolina, rica noite. Gabriel, querido, rica noite. Cláudia, rica noite. Dara, querida, como vai você? Janine, rica noite. Luiz Arthur. Tá? A Cláudia, rica noite. Daniela, rica noite. Mara, rica noite. Célia, rica noite. Roberto, Cláudia, Liliana. Daiane, Simônia, Marcelo, Lídia, Rosimara, Gislene, Graça, Vera, Beatriz, Vanessa, Cleusa, Jurema, Camila, tá? Sejam todos bem-vindos. E agora nós vamos começar a fazer FT, ok? Ponto de karatê. Primeiro respira fundo e solta. Ponto de karatê. Repitam depois de mim. 2 dedos, lateral da mão, né? Vocês sempre têm nas minhas lives tempo para fazer FT junto comigo. Aí eu sempre dou um espaço depois de cada fala para vocês fazerem. Então, os toques suaves. Vamos lá. Repitam depois de mim. Mesmo que esses eventos repetitivos me tirem do sério, eu escolho me abrir para suas mensagens. Mesmo que esses eventos repetitivos desagradáveis sejam desconfortáveis, eu escolho ver tudo isso com outros olhos e me abrir para suas mensagens. Mesmo que tenham eventos repetitivos na minha vida, eu escolho me dar a chance de ver tudo isso diferente, com outros olhos e outra percepção. Topo da cabeça.
ponto da moleira. Esses eventos repetitivos que me sufocam. Uma série de eventos repetitivos desagradáveis. Ainda se fosse pelo menos eventos bons, mas aí acontece o que eu não quero. Mais de uma vez. Isso me deixa infeliz, me faz sentir impotente. Muitas vezes não entendo a mensagem. Talvez seja por isso que se repita. Talvez eu não queira perceber a mensagem, porque eu estou deixando meu cérebro conduzir na mesmice das respostas. Eu fico imaginando se seria possível eu perceber as mensagens, apesar de todo o meu estresse com esse evento repetitivo. E a partir dessa minha abertura para essa percepção, com esse entendimento novo de mim mesma e da vida, as mensagens não vão ter mais sentido de se repetir, porque os sinais já foram entendidos. Eu começo a aceitar isso como primeiro ponto de mudança. Respira fundo. Solta. Então aí ficou a sequência de FT para começar vocês a perceberem por que os eventos são repetitivos, ok? Muitas vezes uma primeira sequência não vai se abrir, vocês vão precisar falar antes qual é esse evento repetitivo, o que mais incomoda em você nesse evento repetitivo. Isso aí a gente faz com a técnica da carta desabafo. E aí a gente finaliza, depois que aliviar esses medos, a sensação de impotência, a nota para impotência está lá no 1, no 0. Né? A sensação de medo que as coisas se repitam de novo está lá no 1, no 0. É que a gente consegue se abrir aos pouquinhos para perceber os sinais. E uma coisa que eu tenho para finalizar aqui a live, quanto mais a gente treina isso, a percepção de sinais, né, de como a gente, como o mundo nos trata e como a gente se trata, quanto mais a gente está aberto para isso, quanto mais a gente treina isso, quanto mais a gente exercita, é como um músculo, fica mais forte, a gente fica mais ágil nessa percepção, de ver as mensagens nas entrelinhas, de sentir essas mensagens nas entrelinhas, né? Porque o diálogo com a gente, quanto mais diálogo a gente tem, mais a gente se abre para a gente mesmo, diminuindo os julgamentos, ampliando a melhor relação com a gente mesmo, ficando do nosso lado, nos apoiando, nos respeitando, com esses maravilhosos ensinamentos que a vida pode nos dar através dos termostatos ambientais. Desejo uma rica noite a todos. Foi uma imensa alegria poder estar aqui, compartilhar essas informações. Sexta-feira tem live novamente às 8h30. Nos vemos por lá, então. Tchau!